Internautas de Itapipoca, os cumprimentos do professor Ivan Paixão, que neste momento está levando para o teu conhecimento este vídeo que tem o número 6161, e nele abordaremos temas sobre algumas particularidades das 3 regiões distintas do largo município de Itapipoca, que, como já falamos exaustivamente, está constituído por terras altas das serras, das terras planas do sertão e da região litorânea, com suas belas praias, com cenários indescritíveis por sua beleza natural sem igual. Nunca é cansativo lembrar que tudo começou na serra, quando os primeiros portugueses que por aqui chegaram o fizeram de mala e cuia, como se diz no mais vulgar. Mala porque nela eles trouxeram os seus pertences. Cuia porque aprenderam a usá-la como os indígenas daqui já faziam, serrando a cabaça seca ao meio, limpando as bandas e deixando por um tempo ao sol. Então as usavam, cada banda, cuia, como forma de recipiente tão necessário para o dia a dia dos nativos. Como é público e notório, estes pioneiros portugueses que iniciaram aquele aglomerado diminuto de pessoas ali naquela serra estavam marcando também o início de uma sociedade que vai crescer, surgindo seus líderes, dirigentes e o fundamento natural das futuras famílias cujos sobrenomes ganharam destaque no andamento dos acontecimentos. Não ocorreu da noite para o dia. Contudo, estes fatos é o resultado de uma história marcada por sucessivos episódios, até certo ponto de difícil explicação, mas na realidade foi o que aconteceu. As famílias mais tradicionais lá da antiga Vila da Imperatriz da Serra, depois da Vila do Pé da Serra, não puderam se desvencilhar nem das suas tradições, muito menos das suas raízes, que foram plantadas desde o nascedouro no que se referem aos seus sobrenomes tradicionais, expressos nas várias famílias daquele tempo inicial, como assim se tornaram conhecidas, fato que não surgiram, repito, de uma hora para outra, mas sim por causa das fortes raízes portuguesas, porque de lá vieram estes que marcaram suas origens aqui, querendo ou não. Os pioneiros das famílias desta serra e futura planície vieram de além-mar, e deles, na sua maioria, não se pode fugir. Por exemplo, há uma rua no bairro da Fazendinha, em Itapipoca, que guarda o nome do coronel Bento Alves. Este senhor foi um dos mais antigos cidadãos desta região, por que não dizer um dos pioneiros do seu tempo. Quando observamos com mais cuidado a relação dos intendentes e prefeitos municipais de Itapipoca,
desde épocas mais antigas, saltam aos nossos olhos variedade de sobrenomes que foram se consolidando nos anais da história destas paragens, como Miguel Antônio da Rocha Lima, 1823, Luiz Antônio Cordeiro, 1826, Francisco Manuel Alves, 1827, Manuel Oliveira Dias, 1828, José de Agrela Jardim, 1832, Francisco Manuel Alves, 1836, Antônio Ferreira Braga, 1839, Manuel Urbano Passos Montenegro, 1840, Francisco Manuel Alves, 1842, Francisco Barroso de Souza Cordeiro, 1844, Bento Antônio Alves, 1848, Antônio José dos Santos, 1852, Bento Antônio Alves, 1875, são inúmeros os sobrenomes Braga. Em seguida aparecem Aguiar, Carvalho, Pires, Teixeira, Barbosa, Silva, Cunha e assim vai. Só que os primeiros habitantes das terras do Novo Mundo, descobertas por Portugal em 1500, foram os expulsos do país luso, como se aquela gente da nação da Europa quisesse se livrar deles, porque eram os malfeitosos, criminosos, condenados às penas elevadas, e para a terra nova foram mandadas e jogados à própria sorte neste gigantesco litoral. Muitos eram analfabetos, outros tantos conheciam as Lusíadas de Camões, mas eram indesejáveis na sua terra. Eram os fora da lei, condenados a longas penas. Embora mais tarde a nova terra tenha dado guarida a estrangeiros das mais variadas nacionalidades, a Itapipoca, em seu município, também recebeu descendentes, por exemplo, da diáspora, quando os judeus foram espalhados pelo mundo, tanto os originais da nação como os seus descendentes. Talvez tenha chegado aqui também alguém com sangue cigano ou de outras origens latinas, até germânicos, orientais. Esta foi a formação da nossa raça, fortemente mesclado com os descendentes da África, vindos para estas novas terras na condição de escravos. E mais, o relacionamento dos europeus com os indígenas ou nativos da terra recém-descoberta, que havia em grande quantidade espalhados por inúmeras tribos, e com os brancos degradados, as índias pariram, gerando novos tipos físicos de mestiços. Por isso, não há como negar que o resultado da constituição do povo de Itapipoca, desde o primeiro momento, é semelhante ao todo nacional, formado dos mais variados tipos físicos, como com sobrenome familiar vindo dos mais distantes pontos deste mundo de meu Deus. Por isso somos uma raça tremendamente mestiça, com sobrenome os mais variados, vindo das regiões mais distintas, diferentes. Não podemos identificar a origem de uma família tradicional como Alves, Braga, Barroso, Teixeira, Cordeiro, Pires, Barbosa, Montenegro,
Lima e outras, estabelecendo uma origem provada, mas sim resultante de tantas idas e vindas, sempre fazendo a leitura natural das várias condições apresentadas, porque leviana seria uma afirmativa final e conclusiva da origem desta ou daquela família. Neste passo, os serranos e os que lá convergiam, porque o povoado, agora Vila da Imperatriz, tornava-se atrativo e mais ainda pelo incremento das lavouras de algodão, gerando lucros e abrindo emprego para os plantadores, para os que colhiam e para os que transportavam o produto para os armazéns do Sopé da Serra. Mais adiante, esta gente ganhou o sertão, criando gado, cabras e ovelhas nas terras planas, fazendo nascer as fazendas e com elas os vaqueiros. Trabalho árduo, lento, passo a passo, no longo dos anos, desde os currais do gado, os chiqueiros com cabras, outros para as ovelhas, os chocalhos dos animais menores tintilhando, o das vacas badalando, o berreiro no mundo e a casa grande sempre em crescente trabalhos. Muitos os ajudantes, a fartura aparece, leite, coalhada, queijo, manteiga, nata, nos terreiros galinhas e capotes, patos e porcos, o vai e vem dos que trabalhavam, a alegria dos meninos, bola de meia, baladeira, o casarão rodeado de alpendres, as sombras das algarobas, as carnaudeiras, as moitas de mufumbo, o mulungu, os canários, o corrupião, o cupido e xereréus, o vaqueiro boiando e o gado berrando. É o sertão da fazenda Sororô, de tantas lembranças agradáveis. Buscando novas aventuras, que se transformou em trabalhos definidos, o homem que é, antes de tudo, um desbravador, chegou numa dessas belas praias da terra dos três climas e ali se fixou, pescou, plantou maniva, colheu mandioca, fez farinha e goma, comeu beiju, produziu sal, que vendia levando nos costais, dentro dos caçoás, no lombo dos animais, para os locais mais longínquos. Assim cresceu uma população com hábitos próprios da região praiana. Do mesmo modo surgiu outra população no sertão, com seu jeito próprio de trabalhar e de se comunicar. Finalmente, como já sabemos, já existia a população da Serra, por onde tudo começou, mostrando suas peculiaridades próprias. Nesta conjunção, aconteceu finalmente a extensa área geográfica do futuro município de Itapipoca. Quando finalmente o município agasalhou as três regiões após o nascimento da Imperatriz do Pé da Serra, os serranos, os sertanejos e os praianos, todos os sábados, vinham para esta sede comprar e vender seus produtos. Era feira, a famosa feira de todos os sábados, que começava à alta madrugada, quando os feirantes chegavam com seus animais e suas cargas. Esta se estendia por todo o dia, se encerrando no final da tarde com o esvaziamento da Vila da Imperatriz, mais tarde
da cidade de Itapipoca. Com a expansão, principalmente por causa do domínio das vastas áreas territoriais do sertão, onde as fazendas de gado precisavam de muitas terras para pasto, quando finalmente o município de Itapipoca se estabeleceu legalmente, este contava com área territorial invejável, compreendendo grandes domínios na serra, mais tarde na região praiana, com lindas praias alvíssimas, onde a arrebentação quebra, ali existindo coqueirais nativos a perder de vista, cajueiros, inclusive os selvagens. Depois os pioneiros iniciaram as plantações dos cajueiros antigos, cuja produção de castanha é de excelência, quantidade e qualidade, ao lado dos peixes e outros animais e aves características da região. Eis o retrato desta área de terra invejável que mais tarde, graças aos mecanismos dos políticos, a dilapidaram, arrancaram do todo desta rica porção de terras ricas, produtivas e antigas, que nasceu com a vila da Imperatriz do Pé da Serra, para depois se tornar a Itapipoca que tanto amamos. Pois bem, arrancaram de Itapipoca original terras para criarem 2 novos municípios da zona norte do estado do Ceará. São eles Amontada e Miraíma. Os brasileiros, ou melhor, os indígenas das terras que foram apossadas por Portugal no longínquo 1500, conheceram bem este drama. É preciso lembrar quantos deles foram massacrados e mortos pelos lusos indesejáveis, expulsos do seu país da Europa, naquele tempo, seguindo o processo até os idos de 1530, quando se efetivou a colonização, o tempo das capitanias hereditárias e, finalmente, os coronéis das usinas produtoras de açúcar e derivados da cana. Por isso, o poeta expõe seu pensamento assim. O título, Aqui Já Tem Dono. Andando por estas terras que os portugueses dizem suas, não podemos desprezar o princípio sólido da sabedoria, a verdade do direito, porque não há o que contestar. Ontem, hoje, amanhã e sempre sabemos: quem chega é visitante. Estas terras já têm dono desde tempos bem distantes. São milhões de vidas espalhadas nas incontáveis aldeias, obedecem à natureza. Os mais velhos, os caciques e os pajés não invadem o espaço alheio, cada qual no seu lugar. Senhores de roupas coloridas, aqui não, nos deixe viver em paz. Estas terras nos pertencem, por isso voltem para trás. Para Itapipoca não tem volta, obedecemos às leis, nossa perda foi real, deceparo do nosso todo o melhor. Lamentar o leite derramado, este não se apanha mais. Vamos sim trabalhar, maciçamente estudar, só para frente olhar. Vamos dar a volta por cima, porque somos destemidos, somos o supra-sumo da verdade. Assim corre no nosso sangue. Com ele, seguimos em frente, jamais desistiremos. Somos o composto das raças, somos brancos,
somos negros, somos índios, somos bravos, somos fortes, somos capazes, somos verde e amarelo de uma nação amada chamada Brasil. Encerrando mais este vídeo, nós queremos agradecer a tua participação e o teu apoio, porque a nossa pesquisa continua para que nós possamos, através deste simples trabalho, compreender melhor as coisas da nossa terra. Tudo de bom, que Deus te abençoe.